Márcio Santilli responde, então, a pergunta de número 6. Candidato, a rodoviária de Assis tem sido alvo de preocupações de comerciantes e pessoas que se utilizam dos serviços ali prestados. Na sua opinião, como deve ser a atuação da assistência social quando falamos de pessoas carentes que lá permanecem? Qual o seu projeto para fatos pontuais como este, citado, e a solução referente, por exemplo, ao problema de moradores de rua? Eu acho que a questão não é simplesmente da estação rodoviária, né? Nós vemos hoje que toda a entrada da cidade, ao longo de toda a Avenida Getúlio Vargas, é praticamente um terreno dos marginais, né? Eu moro na Água do Servo, eu passo por essa avenida várias vezes ao dia, e o que a gente vê lá frequentemente é a prostituição infantil à luz do dia. Não é de noite não só, é à luz do dia, né? A área que fica abaixo da rodoviária, que é uma área pública, que hoje se encontra abandonada e degradada, é um refúgio de marginais. A gente vê o alambrado arrebentado e as pessoas entram ali para cheirar crack, né? O tempo todo, a qualquer momento que você for lá, você pode presenciar cenas dessa natureza. E é natural, né, que esse tipo de situação também impacte a estação rodoviária, que fica ali do lado, que, por sinal, também não está bem cuidada, deveria ser um cartão de visita, um cartão de entrada da nossa cidade, né? Ela está deteriorada fisicamente, o banheiro não funciona direito, o som da chamada dos ônibus já não funciona direito, a sujeira é muito grande em toda a área da rodoviária, né? E isso acaba favorecendo a presença ali, a permanência ali dessas pessoas desfavorecidas e marginalizadas que perambulam por toda aquela avenida. É evidente que a ocorrência de prostituição infantil, de mendicância, de pequenos assaltos em toda aquela região da cidade está demonstrando furos no sistema de assistência social. Quer dizer, nós não temos uma rede competente que seja capaz de ir atrás dessas pessoas, identificar essas pessoas e buscar investir na promoção social dessas pessoas, ou de levá-las para outros municípios, quando é o caso de pessoas que são deixadas aqui em Assis, né, por outras prefeituras, indevidamente, né, trazendo para a nossa cidade problemas dessa natureza. Mas, então, essas pessoas precisam ser abordadas, precisam ser identificadas, precisam ser tratadas, precisam ser encaminhadas, né? E não é o que hoje acontece, porque a gente vê, tanto na área da estação rodoviária, quanto ao longo de toda a Getúlio Vargas, que são as mesmas pessoas que estão ali todos os dias na mendicância, na prostituição ou praticando furtos indevidamente. Obrigado, candidato. O próximo que responderia seria Márcio Veterinário, ele responderia a pergunta de número 5. Com a ausência do candidato, eu vou ler apenas a pergunta. Qual deve ser a atuação da Secretaria quando falamos do projeto Minha Casa Minha Vida? É claro que novas necessidades surgiram após a ocupação das casas no Parque Colina. O que diz seu programa de governo quanto a esse problema? Não será respondido porque não está aqui Márcio Veterinário. Na sequência, José Fernandes. José Fernandes vai responder a pergunta número 1. Candidato, qual a avaliação que o senhor faz do projeto Minha Casa Minha Vida? Quais são, na sua opinião, os pontos positivos e os negativos? Qual será seu procedimento em relação ao projeto, caso o senhor seja eleito? Olha, Zé, o programa Minha Casa Minha Vida foi uma luta incansável dos companheiros do Partido dos Trabalhadores, da Câmara Municipal de Assis, do prefeito municipal Wesley Spella. Nós tivemos inúmeras reuniões em Brasília com o próprio ministro Padilha, depois com o deputado federal Cândido Vacareza, e conseguimos viabilizar na cidade de Assis 1.500
570 casas, com 1.000 casas já construídas e mais 570 em andamento. E é fato que também conseguimos, via deputado federal Cândido Vacarezza, a Praça do PAC, lá no Colinas, que foi aprovado na Câmara, inclusive vai começar a obra. 2.300.000, que contempla o quê? Num amplo espaço físico, com esporte, com cultura, com lazer, com piscina, a Praça do PAC, que são ações paralelas ao que nós temos lá. E com essas ações, o governo federal conseguiu reduzir déficit habitacional e pagar dívidas históricas com os brasileiros. Nunca se investiu tanto em programas habitacionais. Nós tivemos problema? Tivemos problemas. Pergunta a você, telespectador, quem não constrói uma casa e tem problema? Muitas vezes da parte hidráulica, da parte elétrica, da parte de estrutura, dá problema. Algumas casas houve problema? Houve problema. E nós reconhecemos, e eu conheço de perto. Mas a maioria absoluta daquela população, Zé, está satisfeitíssima. É o sonho sendo concretizado. A maioria absoluta vai pagar R$60 por mês por 10 anos e vai receber um patrimônio que custa de 50 a 60 mil reais. Né? Então, o sonho se realizando. Isso tudo, Zé, graças às políticas sociais do governo do Partido dos Trabalhadores, na história do país. Assis, se você fizer um histórico dos municípios da região, não tem um município, nem Araçatuba, que tem o dobro da nossa população, tem a quantidade de casa contemplada como tem Assis. Agora, nós precisamos criar mecanismos, nós estamos criando mecanismos. Nós temos hoje o PAA, que é Programa de Aquisição de Alimento, que também é operacionalizado hoje, um exemplo, modelo de entidade a aprumar. Nós temos a COCACIS, que é um exemplo de entidades de inclusão social, de políticas de inclusão social. Hoje, se nós analisarmos, Zé, é pouco, é muito pouco. Nós temos hoje o flagelo do desemprego na cidade de Assis, do menor abandonado, da drogadição. Isso é flagelo. Isso nós temos que atuar, né, de forma brutal. Nós não podemos mais deixar safras de jovens, né, na rua. E se você for ao CDP, seja de Assis ou seja de Caiuá, uma boa parte são da cidade de Assis, e especialmente do bairro que nós conhecemos e conhecemos muito bem. Obrigado. Então, nós temos visão muito clara sobre o que precisamos das políticas sociais. Não tenho dúvida disso. Obrigado, candidato. Bom, a próxima resposta seria do candidato Kiko Binato. Como o senhor pretende atuar, caso eleito, em casos de denúncias relativas aos vários projetos sociais? Qual a sua opinião e é o principal fator para, pelo menos, diminuir essas irregularidades cometidas por aqueles que anseiam por benefícios sociais? Não será respondida, já justificada a ausência. Agora é a candidata Ângela Canassa. Ela responde a pergunta número 3. Candidata, que é a seguinte pergunta. Qual a avaliação que a senhora faz de projetos desenvolvidos como o CRAS e o CREAS? Essa proximidade com a população mais carente tem sido feita de forma correta, na sua opinião? Candidata, por favor, ligue o microfone, por favor. Vamos de novo? Por favor. Primeiro, ressaltar que a Secretaria de Assistência Social é uma secretaria relevante, essencial para o município de Assis e que precisa de mais recursos, precisa de mais orçamento. O orçamento que é destinado à Secretaria de Assistência Social é muito pouco. Precisa de mais parceria com o Estado, precisa de mais parceria com o governo federal. Quanto ao CRAS, nós temos 3 CRAS no município de Assis, um localizado na Vila Ribeiro, outro no Jardim Paraná e o outro na Prudenciana, e simplesmente somente um CREAS. Nós precisamos de mais CRAS dentro do município de Assis para dar conta da demanda existente dentro do município. Nós precisamos hoje urgentemente de um CRAS no bairro da Vila Colinas, ali para dar uma assistência, uma sustentabilidade para que aquela população permaneça naquele espaço. Não é só possível dar a moradia, é necessário também para que eles se sintam
bem no lugar onde eles estão locados. Porque se nós não dermos uma assistência, se nós não fizermos um CRAS naquela localidade, nós teremos aí a evasão da população daquele espaço e nós teremos então aí a depredação daquelas casas que fazem falta para outros moradores do município de Assis que almejam aquela residência. Então nós precisamos investir mais nos projetos de CRAS e CREAS. Precisamos criar um no Colinas, precisamos criar um na Vila Progresso, onde o nível de marginalidade tem aumentado muito mais. Então, o município, o serviço público, tem que fazer interferências imediatas no CRAS e no CREAS, para que projetos relevantes possam fruir, possam fazer com que a população seja assistida. Nós não podemos mais deixar crianças fora da escola, pais que ainda estão ausentes da vida dessas crianças, pais que não se motivam em saber por que a criança está deixando de frequentar as aulas. Nós precisamos fazer com que os conselhos sejam atuantes dentro desse aspecto, para que nós possamos, então, ter uma qualidade melhor de vida para esta população que precisa ser atendida. Porque o que nós observamos hoje é uma pobreza, não pobreza material no município de Assis. Nós observamos hoje uma pobreza humana, uma pobreza de falta de humanização, uma pobreza de falta de resgate do ser humano. Nós observamos uma pobreza de olhar para o ser humano. E a assistência social, ela tem essa finalidade, de olhar o ser humano, de buscar no ser humano a dignidade, a sua plenitude, para que ela possa viver bem dentro do município, ela possa permanecer com a sua família, permanecer com as suas crianças. Obrigado, candidata. Ricardo Pinheiro responde a pergunta número 4, ainda sobre assistência social, último tema do nosso debate. Candidato, na sua opinião, os conselhos municipais têm sido ouvidos e respeitados quando do desenvolvimento dos projetos sociais do município? Qual a parcela de responsabilidade que os conselhos devem ter na decisão da Secretaria Municipal da Assistência Social, na sua opinião? Olha, José Luiz, os conselhos municipais são de fundamental importância para qualquer atividade do Poder Executivo. Aliás, nos conselhos municipais onde se encontram as mais variadas representatividades da população, da sociedade assisense, né? Então lá tem que ser ouvido os clamores, as sugestões, as críticas dos conselhos. Enquanto presidente da Câmara em 2011, fiz um trabalho chamando os conselhos municipais até a Câmara Municipal, todos os conselhos, para que houvesse uma maior aproximação dos conselhos com o Poder Legislativo. Às vezes era afastada essa relação, e não pode, que o objetivo comum dos conselhos, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, é que a cidade melhore a cada dia. E o Conselho Municipal da Assistência Social tem uma participação fundamental, né? Nós sabemos que os projetos todos de assistência social no nosso município, que são desenvolvidos, são projetos todos voltados para aquelas pessoas de maior vulnerabilidade, pessoas que estão em situações mais difíceis, situações de carência. Muitas vezes não se tem aonde morar, não se tem o que comer, não se tem uma família de apoio. Acontece muito isso. Hoje na nossa cidade nós temos aí cadastrados pela assistência social 15 moradores de rua, né? São pessoas que estão perambulando por aí sem saber para onde ir, o que fazer. É necessário que a assistência social faça um trabalho de abordagem com essas pessoas e um encaminhamento devido. No nosso governo, caso eleito, nós iremos fazer a Casa de Passagem, que é um local onde nós iremos fazer a abordagem, trazer essas pessoas, moradores de rua, para que verificar qual o caminho que nós iremos dar a eles. Muitas vezes são pessoas de fora que estão aqui. Tomar as providências e encaminhar para a sua cidade de origem. Ou até mesmo aqui na cidade são pessoas, às vezes, com problemas psicológicos. Aí tem que entrar um trabalho em parceria com a Secretaria da Saúde também. Nós temos aqui o CIAPS, que é o Centro Integrado de Assistência Psicossocial. É necessário que haja, entre as secretarias de administração, uma ligação entre todas elas. Então, a participação dos conselhos, ela é fundamental, tem que ser ouvidos os conselhos para cada decisão que será tomada pelo Poder Executivo.
porque é nos conselhos que as discussões acontecem. Como disse, lá tem a representatividade de toda a população. Todos trazem o seu conhecimento, as suas experiências, para que possam levar junto ao Executivo proposta de melhoria na área da assistência social. Obrigado, candidato. E para a gente fechar esse bloco da assistência social, João Rosa responde a última pergunta, que é a número 2, e que é a seguinte: o que o seu plano de governo tem preparado para a criança e adolescente carente? Existem projetos efetivos que possam acrescentar ao que já está sendo feito? E qual é a sua prioridade? Olha, nós temos que investir na criança e no adolescente através do esporte. Eu sempre acreditei nisso, e vou sempre acreditar. Nós temos que desenvolver medidas para que possamos cuidar dessa juventude. Hoje nós andamos pelos bairros e a gente vê uma quantidade enorme de crianças fora, por exemplo, fora do período escolar, soltando pipas. Por quê? Falta de espaços públicos, falta de espaços esportivos e de projetos e de profissionais para que a gente possa fazer esse processo de inclusão social. Então nós vamos investir muito nisso aí. Uma outra coisa que nós vamos investir também na área social é a questão do repasse para as entidades assistenciais. Uma cidade com quase 200 milhões de reais de arrecadação, por que não pode dar um pouco mais para as nossas entidades? E as nossas entidades sempre com aquilo que nós chamamos chapéu na mão, pedindo, tendo que fazer muitas vezes promoções, leilões, para que possa dar continuidade ao seu trabalho. Então, nós vamos citar, por exemplo, a PAI, uma entidade que cuida de muitas crianças com deficiência, com jovens, enfim, com pessoas com deficiência, e que todos os anos tem que ficar fazendo aí leilões, enfim, buscando alternativas para arrecadar. Isso é uma obrigação do Estado. Cuidar da criança, cuidar do adolescente, cuidar da pessoa deficiente é obrigação do Estado. E, felizmente, nós temos algumas entidades que cuidam, mas para isso precisa de repasse público. Então é uma coisa que nós vamos olhar com muito carinho. Porque nós gostamos da prática esportiva, do lazer. Em Assis, por exemplo, foi criado recentemente um parque ecológico no Jardim Paraná e não tem ninguém lá para dar a manutenção, não tem nenhum vigilante. Então cria-se determinados locais e depois não se tem um aprimoramento. Então, eu acho que essa questão, mas voltando à questão social, voltando à questão da criança, eu vejo com muita preocupação. E a alternativa que nós temos é investir cada vez mais no esporte, no lazer, para que a gente possa evitar crianças e adolescentes tendo que sofrer medidas socioeducativas.